O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero estar sentados. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos diante de nós hoje o conteúdo programático da vida do cristão. O Senhor nos ensina esta oração, que é a oração fundamental, a oração do Senhor. Por isso nós também a chamamos de oração dominical. Dominus do latim, o Senhor. E nesta oração que nós rezamos, o Pai Nosso, estão contidos os 7 pedidos fundamentais da vida humana. Os pedidos fundamentais, é bem verdade, partem de um pressuposto. E o pressuposto de qual partem é este: o Pai que está nos céus. Caríssimos irmãos, voltemo-nos para esta realidade. Nós que vemos grandes obras, nós que vemos grandes feitos, nós que vemos coisas maravilhosas, nós que experimentamos de fato em nossa vida, em nossa existência, em nossos dias, a ação de Deus, a potência de Deus, a graça de Deus. Nós que experimentamos o Senhor, que age em direção à nossa fraqueza, que age em direção à nossa miséria, que toca a nossa pobreza, nós tantas vezes esquecemos-nos de olhar para esta realidade fundamental. Antes de dizermos Senhor, antes de dizermos grande, antes de pedirmos qualquer realidade, nós nos voltamos ao Senhor como Pai que está nos céus. Caríssimos irmãos, esta certeza que o Senhor nos dá, dessas poucas palavras que começam com esta profissão de fé acerca de Deus como nosso Pai, contém toda a síntese da nossa existência, toda a síntese da nossa fé, toda a síntese da nossa vida de cristãos. O Senhor, Deus, é nosso Pai. E é nosso Pai por adoção, porque Ele, sendo de natureza diferente da nossa, adota-nos em Cristo para dar-nos o que é necessário. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina no Pai Nosso a pedirmos o que é necessário. O necessário para cada dia, o necessário para a subsistência, o necessário para a vida da graça, o necessário para a vida espiritual. Ele nos ensina com esses 7 pedidos como deve ser o nosso dia, como deve ser a nossa vida, como devem ser os nossos desejos, quais devem ser as nossas buscas. Ora, de modo que se nós tivermos alguma ambição, nós devemos olhar no Pai Nosso. Essa ambição está contemplada ali? Não? Então ela não é substancial. Ela não é tão necessária assim. Mas nosso Senhor coloca uma cláusula.
Se ontem nós ouvíamos acerca do perdão, se ontem nós ouvíamos acerca da nossa vida entregue ao outro, apesar daquilo que se mostra, mas daquilo que de fato se faz, se ontem nós ouvíamos acerca do jejum, da oração, da esmola, hoje nós ouvimos nosso Senhor que nos adverte que todas essas vivências práticas, todos esses exercícios são exercícios ligados à paternalidade de Deus, de modo que tudo o que fazemos, o fazemos em nome do Senhor. De modo ainda de que o nosso perdão, a nossa vida de fé, a nossa vida de esperança, a nossa vida de caridade, são vidas vividas, ou é vida vivida na graça de Deus. Não é possível, caríssimos irmãos, que nós vivamos como cristãos se procurarmos algo além daquilo que nosso Senhor nos mostra no Pai Nosso. Ele diz: vós deveis rezar assim, e nos dá a oração. Aprendamos a rezar não com nossas palavras, mas com a nossa vida, a querer o que Deus quer, a desejar o que o Senhor deseja, para viver aquilo que Ele espera de nós. Como dizia Santo Agostinho: Senhor, dá-me o que queres e pede-me o que quiseres. Aí está. Ele nos dá a graça de pedir e desejar aquilo que é substancial, aquilo que é salvífico, aquilo que é bom, aquilo que é útil e agradável. Peçamo-lo. Vamos ao encontro do Senhor, suplicando a cada dia que Ele nos dê toda a graça e todo o bem necessário para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material, para a nossa vida de fé. Só assim encontraremos de fato o verdadeiro e único sentido. O verdadeiro e único sentido estão aí colocados em sermos de nosso Senhor.